O livro de Jonas, do profeta Jonas. Nós vamos ler o capítulo todo. Capítulo 1 inteiro. É curto, 17, né? 17 versículos. Acharam aí, irmãos? Então vamos ler? Vamos ao texto sagrado, vamos à palavra de Deus. Eu sempre peço que você, antes de começar a leitura da Bíblia, você desligue o seu celular ou coloque ele no silencioso para não atrapalhar o andamento do culto. Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: O que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: O que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. E disseram-lhe: O que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta aí no texto que a gente acabou de ler, porque à medida que nós formos pregando aqui para vocês, nós vamos buscar no texto algumas referências. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que está disponível a nós para lermos, meditarmos nela e sermos por ela transformados. Senhor, nós rogamos agora a ti, ó Deus, que fale aos nossos corações através desse texto precioso lido, tua palavra, e que o Senhor nos oriente dentro de cada pedaço e cada trecho desse sermão. Fala conosco, ó Deus, nos ajude.
É a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O ano que estas coisas acontecem é aproximadamente o ano de 770 a.C. Nesta época em que Jonas foi chamado, o povo de Israel, o povo de Judá, estava tendo ou gozando de uma relativa paz e até uma estabilidade econômica, porque naquela época a Assíria era o grande império dominante, era o que nós podemos chamar de o grande poder mundial daquela época. E a Síria, ela estava com os olhos postos na Síria. E ela estava tomando territórios da Síria. E porque a Síria estava em guerra, em luta com a Síria estava deixando Israel um pouco em paz. E por conta disso, Israel estava conseguindo retomar alguns territórios que haviam sido perdidos naquele tempo. Israel estava gozando de uma certa paz. E naquela época, Israel estava debaixo do governo de Jeroboão II, um rei mau, perverso. Na verdade, em Israel, nenhum rei prestou. Os reis de Judá, alguns salvaram-se. Eram bons reis, tementes a Deus. Mas no reino do norte, o reino de Israel, ninguém valia nada. Todo mundo era um péssimo rei. E Jeroboão II estava, então, retomando os seus territórios perdidos para a Síria. Que, na verdade, é o cumprimento de uma profecia dada por um profeta chamado Jonas. Esse mesmo profeta. Alguns anos atrás ele havia profetizado esta conquista. Você vai ler isso lá na segundo livro de Reis, capítulo 14, no verso 25. Você vai encontrar essa referência da profecia de Jonas, esse profeta aqui, filho de Amitai. Quando nós olhamos para o livro de Jonas, nós pensamos que esse livro, ele conta a história de Jonas, ou tudo é sobre Jonas, apenas sobre Jonas, e sobre aquela famosa história do peixe engolindo Jonas. Talvez seja o profeta mais conhecido das pessoas, justamente por conta dessa história, que um grande peixe veio e, como a gente leu aqui no final do capítulo 1, verso 17, Deus manda um peixe, um grande peixe, alguns dizem que foi uma baleia. E não sabe, né? Eu estava falando aqui hoje de manhã com os irmãos, se é baleia, se não é baleia, queridos, não importa. Se Deus falou que o peixe engoliu, então engoliu, não é? Se Deus tivesse dito assim, Deus mandou uma piaba engolir Jonas. Amém. Deus é um Deus todo-poderoso. Ele tem os seus meios de fazer seus milagres. Mas a Bíblia não especifica. Então, todo mundo diz, Jonas foi comido por uma baleia. Mas esse livro, queridos, ele não é especificamente sobre Jonas. Ele é sobre Deus. Ele fala sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, quem Deus é. Claro, ele também é sobre Jonas. E nós vamos encontrar nos 4 capítulos desse livro o comportamento de Jonas, o posicionamento de Jonas ante a vontade de Deus. Nós vamos ver que no capítulo 1, Jonas está descostas, fugindo de Deus. No capítulo 2, ele revela Jonas de joelhos, orando, no ventre do peixe, suplicando a Deus. No capítulo 3, Jonas está de pé,
indo em direção à grande cidade de Nínive para pregar a mensagem do Senhor. E no último capítulo, Jonas está assentado. Ele se assenta num lugar alto e ele fica ali esperando o que Deus vai fazer com esse povo. O que isso vai acontecer. Então, de certa forma, o livro se narra um pouco sobre o profeta Jonas. Ele fala sobre Jonas, é inevitável. Mas a grande verdade, ou o grande ensinamento desse livro, não é Jonas. O grande ensinamento desse texto, que nós vamos passear por ele ao longo desse mês, é justamente falar sobre Deus. É Deus querendo nos mostrar algumas coisas acerca dele. É Deus querendo saber que nós saibamos coisas acerca dele. E eu queria começar então essa pregação, essa exposição no livro de Jonas, perguntando para você, o que é, ou o que você acha que Deus deseja que você saiba acerca dele? O que é que Deus quer que você saiba aqui nesse texto? Qual é a mensagem que Deus quer trazer para nós? O que ele estava querendo mostrar para Jonas? O que ele estava querendo mostrar para o povo de Israel, para o povo de Nínive? E o que ele está querendo trazer para nós também hoje, mostrar para nós? O que Deus está querendo nos mostrar a respeito dele? Então, algumas coisas Deus quer que nós saibamos acerca dele, sobre ele. E a primeira coisa que Deus quer que nós saibamos é que ele não é como nós. Deus, ele é diferente de nós. Ele não é como nós. E nós vamos ver isso nos 3 primeiros versículos de Jonas aqui que a gente leu. É isso que Deus está querendo nos mostrar. Deus vai dizer para Jonas: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. O que Jonas faz? Jonas, ele resolve fugir. Ele ouve uma ordem de Deus, mas ele resolve fugir. Deus tinha um propósito de operar em Nínive. Deus queria salvar aqueles habitantes de Nínive. Deus queria salvar aquele povo. Porém, Jonas, diferente de Deus, ele não queria que isso acontecesse. Ele não desejava, de fato, a salvação daquele povo. Jonas jamais poderia imaginar que o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus que chamou Abraão, o seu Deus, estivesse operando num lugar tão distante, operando no meio de um povo tão longe. E é isso que Deus quer trazer para nós, que Ele opera aonde nós não esperamos que Ele opere. Deus trabalha em coisas que nós nem imaginamos que Ele trabalha. Aonde é que Deus está operando aqui? Aonde Deus está trabalhando? Ele está trabalhando no grande império assírio. Ele está trabalhando em Nínive. A Bíblia diz que a maldade daquele povo subiu até Deus. Eles, como nós veremos nas semanas seguintes, esse povo era um povo terrível. A malícia, a maldade, o ódio, a iniquidade desse povo havia subido até Deus. E Deus então estava trabalhando lá na vida daquele povo. E Ele vai usar um profeta meio rebelde, né? Ele vai falar através da boca de Jonas para uma nação tão distante, tão longe,
que ninguém poderia imaginar que Deus estivesse trabalhando ali. Mas Ele estava. Deus estava trabalhando na cidade de Nínive. Ele tinha planos para aquela cidade. Ele tinha propósitos para aquela cidade. E aí Deus levanta um profeta inesperado, um homem simples, Jonas, um profeta que era praticamente desconhecido do reino de Judá. Ele profetizava no reino do norte. Ele veio de uma cidade bem próxima a Nazaré, bem pequena, mas ali Deus estava trabalhando, ali Deus estava movendo a sua vontade, o seu querer, e estava levantando um homem para influenciar uma nação. Ninguém esperava que Jonas saísse para fazer isso. Na verdade, havia um conceito de que de Nazaré não viria profeta algum. Então Deus, Ele trabalha em pessoas que a gente nem imagina. Deus estava trabalhando em Jonas, Deus estava trabalhando em Nínive. Mas a gente não percebe isso. Esta aqui, queridos, é uma grande verdade que nós aprendemos no livro de Jonas. Deus opera em lugares que a gente nem imagina. Deus trabalha e Deus age em lugares que nós não temos nem suposição de que Ele possa estar trabalhando. Por exemplo, o próprio Jesus, há 2000 anos atrás, se você tivesse que procurar um Salvador, o Messias, o libertador de Israel, o Deus encarnado que veio ao mundo, que desceu a esse mundo para habitar entre os homens e trazer salvação aos homens, aonde você iria procurar esse Deus todo-poderoso encarnado? Aonde você o procuraria? Onde você iria buscar? A Bíblia dá pistas. A Bíblia diz que se eu quisesse encontrar a Jesus, eu deveria ir a uma cidade pequenininha, chamada Nazaré. E lá naquela cidade, onde ninguém imaginava, onde ninguém esperava coisa boa nenhuma sair de lá, Deus tira de lá, aparece naquela cidade, na oficina de um carpinteiro, Salvador do mundo, da humanidade. Deus trabalha assim. Deus usa coisas pequenas. Deus trabalha em locais que a gente nem imagina. No século XVIII nós tivemos grandes pregadores, grandes homens de Deus. Um deles foi George Whitefield. Ele era um britânico, um homem tremendamente tomado pelo poder de Deus. Mas se você quisesse procurar por George Whitefield, você teria que ir buscar num lugarzinho bem pacato, bem distante do grande centro, em cima de um barzinho de esquina. Um garotinho, um jovem, que era totalmente diferente dos demais da sua época, que viveu num lugar simples, de forma simples, e ninguém imaginava que aquela criança ali seria um grande pregador. Spurgeon foi o príncipe dos pregadores. Enquanto seus colegas, vamos dizer assim, os amiguinhos, gostavam de jogar lá o futebol, Spurgeon gostava dos livros. Você encontraria ele na biblioteca do seu avô, estudando os livros. Deus levantou Spurgeon de uma forma inesperada. Um grande homem que veio de uma origem muito simples, diferente de todo mundo. Você jamais imaginaria isso. Então nós podemos ver, queridos, que Deus opera onde a gente não imagina que Ele opere. Deus pode estar operando aqui. Eu acredito que Ele está operando aqui hoje. Na minha vida, na sua vida, na vida da pessoa mais simples dessa cidade, nos bairros mais afastados, mais simples, mais distantes, no interior, mais remoto, lugares que a gente nem imagina. Será que Deus está fazendo alguma obra lá, esquecido pelos homens? Então é assim que Deus opera de forma assombrosa, assustadora. Deus também, Ele não diz o que você espera que Ele diga. O verso 2 diz que
vai dizer aqui que Deus fala algo que Jonas jamais imaginou ouvir da boca de Deus. Deus está dizendo, ó, Jonas, se levanta e vai até a cidade de Nínive e prega contra ela. E Jonas, ele toma um susto com isso. E ele resolve fazer o quê? Ele resolve fugir. Porque Jonas preferia ver aquela cidade destruída, arruinada, morta, do que pregar para aquele povo. É estranho, né? Um profeta, um servo de Deus, ele ouve Deus falar para ele, olha, eu quero que você vá lá e pregue para aquele povo. E ele diz, não, né? Ele não queria, porque Jonas sabia que se ele fosse pregar para aquele povo lá a palavra do Senhor, eles iriam se converter, eles iriam se arrepender, eles se voltariam para Deus, eles seriam poupados, e eles eram inimigos de Israel. Ele não queria que aquele povo fosse poupado, ele queria que Deus destruísse a Síria, porque a Síria era um grande problema para Israel. Ele não queria ver o seu povo nas mãos de um povo ímpio, perverso, mau. Ele não aceitava isso. Então ele não queria proferir a mensagem que Deus entregou a ele. Ele não esperava ouvir aquilo de Deus. Ele esperava qualquer coisa, menos Deus falar, vai para a cidade de Nínive. E é isso que Deus diz, queridos. E às vezes Deus fala coisas que nós não imaginamos que Ele irá dizer. E Deus também, queridos, Ele, por ser diferente de nós, por Ele não ser como nós, por Ele não ter a mesma realidade que nós temos, Ele também opera e Ele trabalha num ritmo que é só dele. O texto vai dizer que Jonas não gostou daquilo que Deus disse. O que ele fez? Ele caminhou pela costa, ele foi até o porto de Jope, ele comprou uma passagem num navio que ia para a cidade de Tarsis. Tarsis era a cidade mais distante daquela época. Era considerado o que a gente diz assim, o fim do mundo. E Jonas, ele entra nesse navio indo para Tarsis, para fugir da presença de Deus para o lugar mais distante do mundo. E o que Deus faz? Deus não faz nada. Jonas, ele ouve a voz de Deus e Deus diz, vai nessa direção. E Jonas faz o seguinte, ele vai na direção totalmente contrária. Eu pergunto para você, se fosse com seu filho, você falasse para ele assim, ó, faça isso, se ele não fizesse, o que você faria? Talvez você já tenha algumas ideias aí na sua mente. Você daria um certo incentivo a ele, a fazer aquilo que você quer que ele faça. Mas Deus não faz nada. Mas a pergunta é, será que nós podemos fugir de Deus, queridos? É interessante como um profeta do Senhor, um profeta de Deus, consegue supor, imaginar que ele poderia fugir da presença de Deus. Mas Jonas, ele pensou que ele poderia fazer isso. Ele falou, eu vou fugir. Não, eu não vou. Deus mandou ir, mas eu não vou. Eu não quero. Eu não imaginava que Deus ia falar isso comigo. Então, já que ele falou, eu vou fugir. Eu vou para Tarsis, eu vou para o lugar mais distante. Eu vou para o fim do mundo, mas eu não vou para lá. Eu vou na direção totalmente oposta. E Deus deixa. E aí a gente olhando o texto aqui, a gente olha para o texto e pergunta assim, meu Deus, o que tinha na cabeça de Jonas? Como é que esse homem pode imaginar que ele poderia fugir de Deus? O problema, queridos, é que o pecado na nossa vida, a rebelião contra Deus, ele afeta tanto o nosso julgamento, que aí você começa a fazer coisas tolas. Você começa a fazer tolices pelo fato de ser o pecador que você é. Jonas, ele pensou no seu íntimo, eu vou fugir de Deus. Ora, ele sabia que Deus não era um Deus como os deuses desse mundo, da sua época.
ele não estava limitado aos lugares. Ele não estava limitado àquela região de Israel, mas Ele é Senhor sobre todas as coisas. Aonde se você for para qualquer parte desse planeta, Deus está lá. Se você tomar uma nave espacial aí e viajar pela vastidão do universo em busca, né, do seu final, lá na eternidade, Deus vai estar. Será que Jonas não sabia disso, queridos? Claro que sabia, mas o pecado afeta o nosso raciocínio, afeta as nossas atitudes e nós tomamos atitudes completamente erradas. Essa é a primeira coisa que Deus queria mostrar para Jonas. Jonas, eu sou diferente de você. Eu não sou como você é. E é isso que nós precisamos entender, queridos. Deus não é como a gente. Deus age de formas diferentes. Deus trabalha de formas diferentes. Deus opera de maneiras diferentes e no tempo que é só dele. Mas a segunda coisa que o capítulo 1 de Jonas mostra para a gente, que Deus está querendo mostrar a respeito da sua pessoa e que nós devemos saber dele, é que ele é o Deus que governa. Deus é um Deus que reina. Ele reina e ele governa. Os versos aí na sua Bíblia de 4 ao 7, nós vamos ver que Deus governa e Ele governa sobre os ventos. Ele governa sobre as ondas. Ele governa sobre o clima. Deus comandando, nós vamos ver Deus aqui comandando o vento, Deus comandando o mar, Deus mudando o clima. Você sabe o que é preciso para um vento, uma brisa soprar sobre você? Porque no dia está um calor, né? Esse ar-condicionado não está dando conta aqui para a gente. Mas quando a gente percebe naquele dia de calor, um vento soprando sobre a gente, aquela brisa, a gente fica assim, que coisa maravilhosa. Que vento bom. Você sabe o que é preciso para um vento ser produzido? Quanta coisa precisa ser trabalhada para que uma simples brisa passe sobre nós? Nós somos, aqui no Brasil, afetados pelo clima da Argentina. A gente não gosta disso, né? Saber que o que acontece lá influencia a gente aqui. Mas é verdade. De vez em quando você assiste lá o programa do tempo, e aí a garota do tempo fala lá assim, olha, está vindo uma frente fria, uma massa de ar frio da Argentina, né? Está subindo aqui, olha, vai chegar chuva, tempo frio, aquela coisa toda, ventania, temporal. Tudo isso para que a gente aqui tenha um clima transformado. A Bíblia vai dizer aqui que Deus enviou, de repente, um forte vento. Um vento poderosíssimo. Deus mexeu com o mar, com as ondas, o mar que estava calmo. Você consegue imaginar o que é você mexer com as ondas, criar ondas? Deus fez isso. Deus esperou Jonas entrar no navio. Quando ele entrou no navio, Deus falou assim, agora eu vou agir. E Deus envia um vento. Deus envia uma tempestade assustadora. Deus está mostrando para nós aqui, queridos, que Ele governa. Deus governa sobre os ventos. Ele mandou um vento. A Bíblia diz que Jesus acalmou um grande vento. Vocês lembram disso? Ele não apenas envia o vento, mas Ele também acalma o forte vento. O que Deus está nos mostrando é que Ele governa sobre as ondas. E tudo mais que existe para reforçar a sua soberania. Porque até os marinheiros que eram experientes aqui no texto, até esses homens que eram peritos navegantes, eles estavam assustados com aquela tempestade. E para uma tempestade assustar um marinheiro é porque quando a gente entra num barco, nós que não estamos acostumados, nós enfrentamos uma tempestade, uma marolinha, a gente já fica desesperado.
a gente já fica enjoado. A gente pensa que vai morrer, porque está balançando demais. Enquanto eles estão, a tripulação está dando risada, não é assim? Mas os marinheiros aqui estavam assustados, eles estavam terrivelmente com medo. Por quê? Porque eles estavam conscientes de que havia ali uma influência divina naquele lugar, movendo o vento, movendo o mar, e tudo aquilo ali era fruto da ira de Deus. Aqueles homens, eles estavam certos que aquela tempestade não era uma tempestade natural, não é uma coisa comum. Não, nós somos acostumados, nós estamos acostumados a navegar, nós conhecemos os mares, nós nunca iríamos entrar numa viagem sabendo que viria uma tempestade dessa. Então esta tempestade só pode ser fruto de uma intervenção divina. Algum Deus está irado. Alguém aqui fez alguma coisa para aborrecer Deus. E esse Deus agora está nos punindo. Veja, eles não eram convertidos, eles não eram cristãos, né? Mas eles sabiam disso. E a Bíblia diz que eles jogavam fora do navio toda a carga que estava ali. Eles clamavam cada um aos seus deuses para ver se algum deles socorria, porque eles estavam certos de que o navio se partiria. Mas eu pergunto para vocês, o navio se partiu? O navio se partiu? Não, por quê? Porque Deus é um Deus extremamente bom. Embora Ele seja também extremamente severo. Essas duas coisas estão presentes em Deus. A bondade e a sua severidade. Deus estava agindo com severidade ali. Deus estava irado. A ira de Deus estava sendo revelada através daquelas circunstâncias, mas a bondade de Deus também estava sendo revelada em sustentar aquele navio e não permitir que aquele navio afundasse. Ou seja, o que Deus está mostrando aqui? Sua soberania. O que Deus quer nos mostrar? Que Ele governa de tal forma a enfatizar que o nosso endurecimento espiritual é uma realidade. Deus, Ele governa de tal maneira para mostrar a realidade do nosso endurecimento espiritual. Aonde é que Jonas estava, queridos? O final do verso 5 na sua Bíblia, vai nos dizer que Jonas estava dormindo. Ele tinha descido ao porão do navio e ele estava ali dormindo. Havia apenas um pedaço de madeira separando Jonas da eternidade, da morte. E ele estava lá, tranquilamente dormindo. E por que ele estava dormindo? Ele estava dormindo, queridos, porque é perfeitamente possível para uma pessoa, mesmo redimida, estar endurecida quanto a Deus, estar insensível espiritualmente, estar endurecida para aquilo que Deus fala, mesmo que outras pessoas estejam vendo isso claramente. Jonas estava tão endurecido, tão cego espiritualmente, tão insensível espiritualmente, que ele estava lá dormindo. Deus estava gritando. Deus estava mostrando para ele: eu estou irado. O que você está fazendo é errado. Mas ele estava tão insensível que Deus estava bradando, mas ele não estava ouvindo. Todo mundo ao redor estava ouvindo. Todo mundo estava percebendo que aquela situação era obra de Deus. Mas Jonas, não, Jonas estava endurecido. E às vezes, amados, não é assim que nós ficamos. Veja, se não é desta maneira que muitas das vezes nós, convertidos ao Senhor,
nós nos apresentamos totalmente, de ouvidos fechados, olhos fechados, entendimento fechado. Todo mundo está vendo que o que está acontecendo é obra de Deus. É Deus pesando a mão. É Deus trabalhando. Menos nós, menos a gente. A gente não consegue ver. É possível, é perfeitamente possível, queridos. Deus está falando com o seu povo, com o seu profeta, com a sua igreja, e essa igreja está dormindo, insensível. E todo mundo ouvindo, todo mundo percebendo, mas a igreja mesmo, o povo mesmo de Deus, não está. O que Deus está mostrando aqui nesse texto? Que Ele governa, e Ele governa até mesmo as conversas humanas, aquilo que os homens dizem. O verso 6 diz que o vento não acorda então Jonas, a tempestade, as ondas não acordam Jonas, mas há uma pergunta feita que acorda Jonas. O mestre do navio aparece lá e diz: o que está se passando contigo? Você ainda está agarrado no sono? Levanta daí, invoca o teu Deus. Talvez assim esse teu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Nesse momento, naquele momento, a ficha caiu para Jonas. Deus governa conversas. Então aquele homem chegou para Jonas e falou: opa, o que você está fazendo aí? Vai buscar Deus, vai orar a Deus, para ver se Deus salva a gente. Você não está percebendo o que está acontecendo conosco? E naquele momento Jonas entendeu perfeitamente o que estava acontecendo ali. É o que a gente diz, né? A ficha caiu. Tudo isso para Deus mostrar que Ele governa. Queridos, e Deus governa também. O interessante nesse texto é que Deus governa até mesmo o lançar de sortes. Lançar de sortes. Deus governa essas coisas. Pega essa moeda aqui, pequenininha, tá vendo? Vendo aqui? Joga ela pro alto aqui, cara ou coroa? O que você acha? Não sei, pastor. Deus sabe. Sabe ou não sabe? Nós não sabemos. Nós não sabemos o que é, mas a Bíblia diz que até essas coisas Deus sabe, porque Deus governa até mesmo isso. A Bíblia diz que a sorte é lançada no regaço, mas a resposta vem de Deus. Então não adianta você jogar na Mega Sena aqui, né? Se Deus esperando, quem sabe, né? Deus controla todas as coisas. Deus governa sobre todas as coisas. Coisas que nós nem imaginamos. Ah, pastor, não creio nisso. Então você precisa tomar um belo banho calvinista, né? Passar aquele perfume de John Calvin Klein, Irresistible Grace. Porque se você não consegue crer que Deus governa tudo, eu gosto de brincar, queridos, que Deus controla tanto as coisas, que até essa poeira que faz você espirrar aí, está passando na frente do seu nariz, Deus governa. Deus controla todas as coisas, queridos. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Ele conhece o universo. Ele conhece cada estrela. Ele chama cada estrela pelo seu nome. E Ele coloca todas elas em ordem. E quando Ele as chama, nenhuma delas falta. Nenhuma delas se esconde. Queridos, o que é isso? Isso é soberania. É Deus controlando todas as coisas. Pensa na sua vida. Pensa em você aí. Onde é que você nasceu? Quem são os seus pais? Os pais que Deus te deu, que você tem? Será que tudo isso é por acaso? A cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, né?
o tipo de cabelo, se é liso, se tem que passar chapinha ou não, né? Sua aparência. Essas coisas, queridos, todas elas estão no controle de Deus. Nossos talentos. Alguém vai e deixa uma caneta cair. Será que isso está no controle de Deus? Será que Deus controla essas coisas? Será que Deus está nessas coisas? Essa pessoa que está do seu lado aí, não vou mandar você falar nada para ela, tá? Olha para ela. Tem pastor que é chato, né? Fala aí para você, irmã. Então, essa pessoa que está do seu lado, ela está aí do seu lado. Será que é por acaso? Será que é coincidência? Não, queridos. Sabe o que a Bíblia está mostrando? Que a gente não pode fugir de Deus. A gente não consegue fugir de Deus. Isso é impossível. Deus não é como nós, queridos. Deus, Ele governa. Uma outra grande verdade que o texto aqui traz para a gente, a respeito de Deus, é que Deus restaura. Só que Deus restaura da sua própria maneira, do seu próprio jeito. No versos 8 até o verso 12 você vai ver isso. Deus, Ele não vai restaurar de uma vez, Ele vai usando situações e o tempo para trabalhar da sua maneira. Ele vai usar circunstâncias, Ele vai usar situações, Ele vai usar palavras, Ele vai usar, o texto vai dizer aqui, perguntas. O texto diz que eles lançaram sortes. Eu não sei como é que foi isso, né? Mas lançaram sortes. Eles tinham um jeito lá de... Lançaram sortes e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. E no verso 8 você vai ver todos os marinheiros ao redor de Jonas, fazendo aquele círculo, e Jonas ali no meio. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? E todo mundo enchendo a cabeça de Jonas de pergunta, dizendo para ele: declara-nos agora o que está acontecendo aqui. Você pode dizer o que está acontecendo aqui, Jonas? Você pode dizer o que está se passando aqui conosco? Que negócio é esse? De onde você está vindo? Qual é a tua ocupação? Qual é a tua terra? Você é de que povo? Então, um monte de perguntas. Deus usa essas perguntas, Deus usa essas palavras para trabalhar e mostrar para Jonas aqui que ele tinha um propósito de restaurar. E aí, queridos, imagine todas essas perguntas sendo ditas e empurradas na mente de Jonas. Benditas perguntas, né? Porque essas perguntas fizeram Jonas se posicionar em restauração em relação a Deus. Fala para nós. E aí Deus vai usar também não só as perguntas, mas Deus vai usar também as respostas. As nossas respostas para a nossa restauração. Os marinheiros perguntam para ele, e no verso 9, ele faz a declaração. Olha a resposta de Jonas. Ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Geralmente falava terra e mar, mas aqui ele enfatizou que ele fez o mar primeiro. Eu sou hebreu, servo de Deus, e Ele é quem fez o céu, o mar que nós estamos aqui navegando e a terra. Aonde quer que você vá, qualquer terra que a gente chegar, Deus é Senhor dessa terra, Deus é Senhor desse mar. E os marinheiros perguntaram: e você está fugindo dele? E você resolve fugir desse Deus que fez o mar no mar e bota a gente nesse negócio. É isso mesmo, Jonas. É isso que você acabou de dizer, que você serve a esse Deus que fez o céu, o mar e a terra. Nós estamos perdidos, você está fugindo de Deus por quê? E a pergunta que vem em seguida é: o que nós vamos fazer com você? O que a gente faz com você agora? E aí Jonas dá uma resposta
a essa pergunta que ele não pensaria dar há 15 minutos atrás. Ele vai dizer, olha, tomai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que essa tempestade veio. Olha como Deus é tremendo, queridos. Você consegue ver isso aqui, queridos? Olha como é que Deus trabalha. Olha como é que Deus restaura a vida de Jonas. A última verdade que Deus quer revelar para a gente nesse texto aqui, acerca dele, de quem ele é que ele é o Deus que salva. E ele salva incrédulos. Verso 13 ao verso 17 vai dizer: entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Veja o que Deus está mostrando para esses marinheiros, homens que não eram convertidos, pagãos, eram totalmente ignorantes. Ele vai ensinar para esses homens que a ira dele não pode ser aplacada por nada daquilo que eles façam. Quando Jonas disse para eles, olha, para vocês escaparem, vocês têm que me pegar e jogar no mar. E aí o mar vai se acalmar. Mas eles falaram, não dá para a gente jogar esse homem no mar. Vamos tentar resolver. Talvez eles estivessem perto da costa, eles estivessem vendo a praia, e eles estavam tentando, vamos remar, vamos tentar remar, para ver se a gente consegue chegar lá. E a gente escapa desse sofrimento, dessa ira, desse Deus criador de todas as coisas. Vamos tentar um esforço, mas só que a Bíblia diz que quanto mais eles se esforçavam para vencer aquela situação, mais o mar se tornava perigoso. A ira de Deus se acendia mais ainda. O que é isso, queridos? É Deus mostrando para a gente que a ira dele não pode ser aplacada por nada daquilo que a gente faça. Não são nossas obras que aplacam a ira de Deus. Não é nada disso. Não há nada do que eu ou você, do que nós possamos fazer para aplacar a ira de Deus. Aprenda essa lição, queridos. Aprenda isso. Não há nada. E aí então Deus mostra para os marinheiros, eu já estou chegando ao final aqui, queridos, que as suas vidas só podem ser salvas por outra vida sendo o quê? Sacrificada. Você está entendendo essa história? Você está entendendo isso aqui? Os marinheiros chegam num ponto que eles dizem, olha, não tem jeito. Nós vamos morrer na mão desse Deus. Só tem um jeito. Nós temos que sacrificar uma vida no lugar da nossa. Alguém tem que morrer por nós. Alguém vai ter que morrer. Eles não queriam sacrificar Jonas. Eles estão conscientes de que é sangue inocente que eles estão sacrificando. Eles oram a Deus, eles pedem a Deus para Deus perdoá-los. E foi isso o que eles aprenderam aqui. Que a ira de Deus só pode ser aplacada com a vida de alguém dedicada em sacrifício por outros. Os marinheiros, eles vão aprender essa lição. E aí, Deus converte e Deus conduz esses homens à posição de pedintes arrependidos diante dele. Eles vão clamar a Deus. Que oração tremenda é esta aqui que eles fazem no verso 14, na sua Bíblia, aí você pode ver. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Olha aqui, queridos. É assim que nós chegamos à salvação. É dessa forma que o homem é levado à salvação, quando ele está suplicando como esses homens aqui estavam, conscientes da sua culpa. Quando nós
diante de Deus, reconhecemos o nosso pecado, a nossa iniquidade, e nós nos achegamos a Ele desta maneira. É assim que nós somos salvos. E não importa como, né? Eles não sabiam como orar a Deus, mas eles oraram do jeito deles, eles foram lá e clamaram a Deus. Não importa, queridos, Deus para nos salvar, Deus para salvar uma vida. Você não precisa fazer a oração do século, uma oração bonita. Tem pessoas que são salvas num simples suspiro, quando ouvem o Evangelho, uma lágrima caindo. Quando a palavra entra no coração e eles, ao escutar o Evangelho, Deus tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Foi isso que Deus ensinou para esses homens. Deus ensina para esses homens a obediência. Esses marinheiros aprenderam a obedecer a Deus. O que eles fizeram? Eles jogaram Jonas ao mar. Eles colocaram Jonas para fora do barco. Deus os ensinou a temer o seu nome. Porque imediatamente em que eles jogam Jonas do barco e Jonas cai na água, o que acontece? A tempestade para. O vento cessa. As ondas somem, o mar fica flat, como diz, né? Parado. Um mar liso. Que coisa assombrosa, queridos. Você já imaginou você ali? Imagine. Vamos lá, 1, 2, 3. Quando Jonas parou. Eles olharam um para o outro, possuídos de temor. Deus ensinou a eles a temer. Deus os ensinou a adorar. Eles nunca haviam sabido de um Deus como esse. Deus ensinou-os a se consagrarem a Ele. E aí Jonas, que não queria pregar para ninguém senão do seu povo, ele vai ver, no momento em que ele está caindo na água e afundando, ele vai ver os seus primeiros convertidos aparecerem, né? Um homem que não queria a salvação de ninguém, um homem que não queria pregar para ninguém que não fosse do povo de Israel, que não imaginava Deus salvar pessoas de fora. No momento em que ele cai na água e começa a afundar, ele vai vendo aqueles homens rendendo-se ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí Jonas vê os seus primeiros convertidos. Esse livro aqui é fantástico, queridos, porque a Bíblia diz que o evento que aconteceu lá em Nínive, ninguém nunca viu na história da humanidade. Nunca se viu. O que Deus fez em Nínive foi tão grande que nem na época de Jesus foi visto algo assim. A Bíblia diz que uma cidade inteira se converteu a Deus. No último capítulo, a menção que é feita é de 120 mil pessoas que estavam morando ali, que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Ora, por que Jonas foi mandado para Nínive? Porque a maldade daquele povo tinha subido até Deus. Como é que a Bíblia diz que haviam 120 pessoas que não sabiam nem discernir o certo do errado? Possivelmente, o autor está falando aqui de crianças. Então, só de crianças na cidade, na grande cidade de Nínive, tinha cerca de 120 mil. Agora imagina o número de adultos. A conta que é feita é que aproximadamente a população de Nínive nessa época era de 600 mil habitantes. E a palavra de Deus diz que todos eles se arrependeram e se converteram. Você já viu alguma coisa parecida com isso, queridos? Hã? Todos puderam ver aqui, queridos, que a salvação desses homens é somente pela graça de Deus. Somente a graça.
A misericórdia de Deus. Deus salva quem Ele quer. Um dos versos que eu acho mais lindo na Bíblia, e como reformado tem que achar mesmo, né? É o verso 9 do capítulo 2. A oração de Jonas diz assim: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei pagarei. E como é que termina o versículo? Ao Senhor pertence a salvação. É Deus quem salva. Deus salva quem Ele quer. E Deus quis salvar toda a cidade de Nínive. E de quebra ainda salvou os marinheiros que estavam naquele barco junto com Jonas. Jonas estava afogando, aguardando o peixe, porque ele estava esperando a morte, mas Deus estava mandando o peixe. Ele estava vendo aqueles homens se rendendo a Deus, adorando a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o único Deus. Ofereceram suas vidas a Deus, sacrifícios a Deus, abandonaram seus ídolos e se voltaram para Deus. E Jonas estava mergulhando, mas ele estava vendo ali a soberania de Deus operando naquele lugar. No livro de Jonas, queridos, a soberania de Deus é tão clara como a água cristalina. No livro de Jonas, tudo obedece a Deus. O vento obedece a Deus, as ondas obedecem a Deus, o peixe obedece a Deus, os marinheiros obedecem a Deus, a cidade de Nínive obedece a Deus, os animais da cidade obedecem a Deus, menos o profeta, menos Jonas. Duro, né? Aprendeu obediência. A planta que Deus fez crescer para cobrir a cabeça de Jonas no sol, foi Deus que mandou. No outro dia, Deus mandou um verme comer a planta e o verme obedeceu a Deus. Deus falou para o vento: para, e veio aquela calmaria, o sol agora na cabeça dele, e jogou, e Jonas: eu quero morrer. Tudo isso, queridos, soberania de Deus, controle de Deus, Deus governando, Deus mostrando: eu sou Deus, eu mando, meu reino, meu mundo, meu universo, tudo está debaixo do meu controle, vocês não podem fugir do meu querer. E aí as pessoas ainda dizem, né? Não, se eu não quiser, Deus não age na minha vida. Aí Jonas está assim, né? Se eu não deixar, Deus não entra na minha vida. Queridos, Deus reina, Deus governa, Deus é soberano. A salvação de Nínive foi algo maravilhoso. Tanto é, e agora eu prometo que vou terminar que hoje eu passei dos limites. Em Mateus capítulo 12, eu vou terminar nesse texto aqui, e aí você vai poder ir para a sua casa abençoado. Mateus 12, verso 38. O que aconteceu em Nínive, queridos, foi algo tão grande, tão glorioso, exaltou tanto o poder e a soberania de Deus, que Jesus falou sobre Nínive. Alguns teólogos liberais falam o seguinte: essa história de Jonas é tudo conversa fiada, é tudo simbolismo, é tudo linguagem figurada. Nada disso aconteceu, né? O problema dessas pessoas não é com a Bíblia, queridos, é com Deus, né? Eles têm um problema com Deus muito grande. Mas como é que isso não aconteceu se o próprio Jesus falou acerca de Nínive? Jonas não existiu, foi uma invenção, né? Foi um contozinho. Mas então, se Jonas não existiu, se foi invenção, Jesus mentiu aqui. E se Jesus mentiu aqui em Mateus 12, ele não é Deus. E a Bíblia não é a palavra de Deus. Então esse negócio de sola escritura já não serve mais. Mas a história é real. Jesus dá testemunho do que aconteceu em Nínive para que isso ficasse bem marcado na nossa mente.
Ele diz o que no verso 38? Mateus 12, 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Será que essa história de Jonas foi conversa? Queridos, o que aconteceu em Nínive foi toda uma cidade se converter a Deus. Deus mostrando que se Ele quiser, Ele salva todos os habitantes dessa cidade de Campos. Quantos habitantes tem a nossa cidade? Mais ou menos igual Nínive, né? 600 mil, não é por aí? Se Deus quiser, Ele salva essa cidade. Deus é soberano em dar a salvação a quem Ele quiser. E Deus fez isso e mostra agora para os judeus, dizendo, olha, no dia do juízo, aqueles homens que se arrependeram lá em Nínive vão se levantar junto com vocês. E eles vão condenar vocês. Porque Jonas foi lá e pregou para eles. E eles se arrependeram. E olha que Jonas nem queria pregar, hein? A mensagem de Jonas tinha 6 palavras só. O pastor está pregando aqui quase 1 hora. E Jonas só falava isso. 40 dias e essa cidade será destruída. 40 dias e Nínive será destruída. 40 dias, só falava isso. E as pessoas ouviram e se arrependeram. E Jesus falou, eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Aqui está quem é maior do que Jonas. Aqui está aquele que é maior do que Jonas. Jonas, queridos, é um sinal para o povo do que aconteceria com Cristo. Assim como ele esteve no ventre do peixe, o Filho do Homem também será colocado num sepulcro. Ele irá morrer, mas ele vai ressuscitar ao 3º dia. E é isso que aconteceu. E glória a Deus que assim foi, né, queridos? Então, tudo que você faz, ou melhor, tudo aquilo que Deus faz, tudo que Deus faz e em todo lugar que Ele quiser fazer, Ele busca de uma forma ou de outra focar a nossa atenção em quem? Em Cristo. Jonas fala sobre Cristo. Jonas não é historinha de baleia comendo gente, não. Quando as pessoas falam de Jonas, a primeira coisa que vem na cabeça delas é o quê? Ah, o peixe, né? Comeu Jonas. Profeta desobediente. Mas a